seja bem-vinda, seja bem-vindo ao Café Araribóia, um projeto voltado para falar de história, turismo e atualidade. Ao longo do mês de abril, fizemos a série sobre o Rio de Janeiro, falando sobre a história da cidade maravilhosa, como é que ela se originou, como é que foi o processo de evolução, de consolidação da urbe, e hoje a gente fecha falando sobre a cidade no século XXI. O que melhorou? O que não avançou na cidade nesse início do século XXI? No episódio passado, a gente falou sobre o Rio de Janeiro no final do século XX, um período que ela deixa de ser a capital do Brasil e passa, então, por um processo de decadência. E isso foi visível na questão do sucateamento dos transportes públicos, isso foi visível no crescimento desordenado das áreas mais carentes, das favelas, das comunidades, do envio migratório de pessoas para as regiões mais afastadas do centro da cidade. Isso tudo a gente falou no episódio passado. E a gente vai ver que o início do século XXI ele continua sendo marcado por isso. O short que está sendo exibido hoje, por exemplo, a gente fala sobre o mico que aconteceu na visita da princesa Diana ao Teatro Municipal em 1991, por conta das chuvas, goteiras no telhado, e tiveram que improvisar com um monte de guarda-chuva para tentar amenizar o problema. Então, você vê a que ponto chegou essa situação. A década de 1990 ela é marcada ainda por tudo isso, mesmo com alguns avanços que a gente mencionou no episódio passado, e os anos 2000 seguem o mesmo caminho. A primeira metade da primeira década do século XXI, ela ainda é marcada por tudo isso. Só que a gente vai perceber que a partir de 2006 a coisa começa a mudar um pouco. E isso vai acontecer por conta da eleição de duas pessoas diferentes. A eleição de Eduardo Paes para a prefeitura da cidade do Rio de Janeiro e a eleição para governador de Sérgio Cabral. A gente pode dizer, nós não vamos entrar aqui numa análise política, mas a gente pode dizer que a eleição de Sérgio Cabral trouxe um vigor para a região do Rio de Janeiro. A região começou a crescer novamente, movimentada, evidentemente, por toda a economia petrolífera que envolve o estado do Rio de Janeiro. O Rio de Janeiro foi escolhido como sede das Olimpíadas de 2016. O Rio de Janeiro foi escolhido como a sede da Copa do Mundo de 2014, recebendo, inclusive, a final do torneio. Então, a coisa estava melhorando. O próprio transporte público começou a ter um novo gás, novos trens foram disponibilizados para, evidentemente, a população por tabela, mas inicialmente por conta desses dois eventos. Em 2012, o Rio de Janeiro também recebe o Rio mais 30, depois de 30 anos, o Rio mais 20, depois de 20 anos da Rio 92, que a gente falou no episódio passado. Então a coisa estava indo bem, até que veio todo o escândalo de corrupção, veio todo o processo envolvendo o Sérgio Cabral. Ele acabou sendo preso. O Rio de Janeiro tem um recorde de conseguir ter 5 ex-governadores presos por um período, e isso fez com que todos esses avanços ali de 2006 até 2016, mais ou menos, fosse por água abaixo, e a situação ela ficou bem complicada durante um período, que foi justamente o período onde a cidade do Rio de Janeiro foi administrada pelo ex-prefeito Marcelo Crivella. Ao mesmo tempo que isso tudo está acontecendo, a gente vai ver que a economia, então, da cidade e a economia do Estado entra em colapso. Isso é visível ainda hoje, para você ter uma ideia. No Rio de Janeiro,
né, é marcante o fechamento de inúmeras empresas, inúmeros comércios, bares famosos, né, acabaram deixando de existir. O centro da cidade sofre um esvaziamento, né, por conta de tudo isso, e aí a gente também vai falar um pouquinho sobre os pontos turísticos. A gente vai perceber que, no caso dos pontos turísticos, isso também é uma realidade, né? Para você ter uma ideia, né, o Rio de Janeiro, a gente fala disso aqui o tempo todo, a gente já fez programas sobre isso, a gente já fez passeios, né, pelo centro histórico do Rio de Janeiro, né, embora tenha, né, inúmeros lugares lindíssimos e disponíveis para a visitação pública, a gente também sofre de, né, abandono, né? Eu vou citar aqui 2 exemplos de pontos turísticos que, para a gente que trabalha com isso, para a gente que gosta disso, né, dá uma dor no coração muito, muito grande. Um deles é o prédio do Automóvel Clube, um prédio, né, quase que bicentenário, para você ter uma ideia, né? Ele foi criado ali meados do século XIX, né, pelo arquiteto Manuel Araújo Porto Alegre, né? Ele se torna uma referência ali em frente ao passeio público, foi, né, sede, né, de inúmeros clubes, né, que traziam um fervor social muito grande, né, sua estrutura neoclássica, toda requintada, toda cheia de luxo, né? Quem teve a oportunidade de visitar diz que, né, era algo assim, né, impactante entrar naquele prédio, e em 2003 ele fechou. E nós estamos aí em 2023, ou seja, ele está há 20 anos fechado. As imagens que a gente tem disponíveis na internet dessa estrutura hoje é de fazer chorar, né? Porque o prédio está abandonado, parte do telhado já caiu, né? Parte das suas construções foram destruídas, foram roubadas, e o prédio está lá fechado. O prédio pertence à prefeitura, né? Que diz que tem um projeto ali de criar um centro cultural, mas até o momento isso não aconteceu. Ao mesmo tempo, a gente pode também colocar ali próximo, também ali em frente ao passeio público, o edifício Serrador, né? O edifício Serrador, né, construído então, né, pelo empresário, né, com esse sobrenome, né? O marco do período da Cinelândia, do crescimento ali daquela área, né, na primeira metade do século XX. O edifício Serrador, que foi comprado por Eike Batista, né, na década passada, também está fechado. Hoje ele foi adquirido pela Câmara Municipal e o projeto é a abertura, né, da Câmara Municipal ali, né, deixando o edifício prédio Pedro Ernesto, que fica ali próximo, como sendo um centro cultural. Algo semelhante aconteceu com o Palácio Tiradentes, que pertence à Assembleia Legislativa, né, foi o plenário da Assembleia durante décadas, e hoje, né, é o museu. A Assembleia foi transferida para um outro prédio. Então, é aquilo que a gente percebe. A cidade, então, que tem um veio turístico muito grande, ela acaba, né, tendo essas máculas em parte dos seus bens, em parte da sua arquitetura. E você, Flávio, o que você aponta sobre o Rio de Janeiro no século XXI, né, e os pontos turísticos que você acha importante a gente falar aqui hoje? Um grande evento internacional que mobiliza importantes recursos públicos e atrai também investimentos privados. Sim, estamos falando das Olimpíadas do Rio de Janeiro. Para que esse evento fosse possível, a cidade começou a ganhar inúmeras obras. Aqui eu destaco o Boulevard Olímpico, Museu da Manhã, Aquarrio, Museu de Arte do Rio e Porto Maravilha. Tudo isso integrado com as linhas do VLT, Veículo Leve sobre Trilhos. Gente, para a gente ter um grande evento, a gente precisa de transporte público de qualidade, né? Então o VLT foi realmente uma inovação nesse sentido.
Tudo isso vai ser muito importante para levar a imagem do Rio como uma das principais, se não a principal, cidade turística do Brasil. Fica aqui a reflexão: cidade turística para quem? Sabemos que no Rio temos um dos mais altos custos de vida do país. A quem servem tantas mudanças? Que grupos sociais são atingidos por elas? Os mais ricos ou os mais pobres? Então, pessoal, eu deixo aqui uma reflexão. Qual seria o verdadeiro legado da cidade olímpica? Bonde de Santa Teresa. Vocês conhecem? Já fizeram esse passeio? Vou dar umas dicas aqui para quem está pensando em fazer esse passeio e conhecer também o famoso bairro de Santa Teresa. Valor do passeio, R$20, ida e volta. Preço justo, né? Moradores cadastrados, estudantes de rede pública uniformizados e com vale, pessoas acima de 65 anos com CPF e portadores de vale social têm gratuidade garantida. O bonde funciona das 9 às 16 horas. Bom, depois de 2 graves acidentes com morte, em 2011, o bonde passou por uma grande revitalização e também com uma preocupação muito grande com a segurança, por conta desses 2 acidentes. Então, vale muito fazer esse passeio. O bairro de Santa Teresa é lindo e tem muitos lugares para vocês conhecerem. Eu aqui vou fazer também uma ressalva. Eu fiz esse passeio no ano passado e eu percebi a falta de acessibilidade. Primeiro, que o bonde é muito estreito e subir nele não é muito fácil, Então, o pessoal que tiver alguma comorbidade vai sofrer um pouquinho. Ele possui apenas uma rampa de acesso para cadeirantes na entrada da estação, Então, o cadeirante sobe, mas e depois, Eu penso assim, um ponto turístico tão importante e tão visitado merece mais atenção para dar acessibilidade a todas as pessoas, inclusive aos moradores que usam o bonde como transporte público, Quem mora em Santa Teresa se desloca muito pelo bonde. Então, eu acho que esse aí é um ponto negativo que é necessário que se dê mais importância a ele. Fica aqui, então, a minha dica de ponto turístico para vocês hoje. E assim a gente fecha esse episódio especial falando sobre o Rio de Janeiro no século XXI. Não esqueça de curtir, de compartilhar, de comentar, de criticar, Não importa, Mas deixa aqui o seu registro, Não esqueça de nos seguir. Isso é importante para o nosso projeto, é de graça, não custa nada você nos ajudar. Até o próximo episódio. Beijos!